Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Prosa com Bertaglia mais uma vez. Nós vamos bater um papo muito interessante. Nós vamos falar sobre empreendedorismo nas pequenas empresas, médias empresas, microempresas. E para isso nós vamos conversar com uma pessoa fantástica que tem conhecimento nessa área, que é o Ivo Capelossa. Daqui a pouquinho, então, nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema que é bastante oportuno nesse momento, até porque numa conversa anterior, o Ivo me contou que muita gente, em função da pandemia, do desemprego, em função de tudo que vem acontecendo, principalmente no mercado brasileiro, mas não só no mercado brasileiro, muita gente está buscando essa oportunidade do empreendedorismo nas micro e pequenas e médias empresas. Vamos lá, daqui a pouquinho, então, com Ivo Capelossa. Ivo, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, ou Prosa com o Bertaglia. E esse tema realmente é muito fantástico, Ivo. Quando se fala em empreendedorismo, exige maturidade, exige dedicação, exige uma série de características que muitas vezes as pessoas acham que têm, mas não têm. Comenta um pouco sobre essa oportunidade, o Ivo Capelossa. Boa tarde, Paulo. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer estar aqui contigo, com os seus seguidores no seu canal. Pois é, empreendedorismo e gestão de micro e pequenas empresas é um assunto que me chamou muito a atenção nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, a minha primeira graduação foi em engenharia eletrônica, e eu desenvolvi a maior parte da minha carreira em empresas multinacionais. Mas depois, na minha especialização, eu pensei, poxa, eu tive muita informação de grandes corporações, eu vivi isso a minha vida inteira, eu quero conhecer algo novo. E eu me surpreendi com a relevância, a importância que as micro e pequenas empresas têm, né, até como responsabilidade social. E isso não somente no Brasil, isso é no mundo inteiro. Bacana essa sua colocação, Ivo. Quando você fala do social, o que você traz como social? Veja, no mundo inteiro, a gente pode afirmar com certeza que mais de 90% das empresas constituídas são micro e pequenas empresas. Aqui no Brasil, esse número, pelo menos antes da pandemia, era maior do que 95%. E, nesses 95% das empresas constituídas, né, sendo MEIs, micro e pequenas empresas, mais de 50% da força de trabalho oficial, né, de como a gente fala aqui no Brasil, trabalhadores com contrato, com carteira assinada, mais de 50% são absorvidos pela micro e pequena empresa. Então, nesse sentido, que eu vejo uma responsabilidade social, um papel social muito importante dessa fatia, né, do mercado. Essa colocação que você fez, ela é fundamental, porque muitas vezes nós colocamos uma atenção muito grande na grande empresa em função do potencial de geração de emprego naquela empresa específica. Uma empresa que tem 1.000 funcionários, 10.000 funcionários. Mas esse contexto que você está colocando de 90, mais de 90% que você falou de microempresa, pequena empresa ou até média empresa, ou seja, tendo ali 5, 10, 20, 30, 50 funcionários, ou seja, isso é realmente uma capilaridade enorme e uma condição social, né, vamos dizer assim, de trazer uma quantidade, uma empregabilidade, eu acho que esse é um termo muito importante. Como é que você mede a microempresa e a pequena empresa, o Ivo? Eu costumo utilizar os critérios que o Sebrae utiliza também. Então, aí você tem critérios que são para comércio, para indústria, né?
E você pode escolher ou por faturamento ou por número de funcionários. Por exemplo, na indústria, eu costumo, quando eu faço alguma pesquisa, relacionada à gestão de micro e pequena empresa, eu normalmente procuro conversar com empresas que vão de 1 a 30 funcionários, porque eu acho que isso pega uma amostra muito representativa. Mas, via de regra, é só seguir os critérios que estão definidos pelo SEBRAE, que, em termos de órgão, digamos assim, de abrangência nacional, é quem também oferece muita informação sobre isso. Agora, o SEBRAE ele não possui, por exemplo, uma formação num único curso, ele não tem um MBA, uma pós-graduação em gestão de micro e pequenas empresas. Você faz cursos específicos, formações específicas, tem o Empretec, né? Eu fiz o Empretec, eu sou empreteco também, como o pessoal fala, nessa questão de empreendedorismo. Agora, nós estamos trabalhando na coordenação de um curso de pós-graduação, praticamente um MBA em gestão de micro e pequenas empresas, porque nós entendemos que existe aí uma demanda reprimida, se a gente puder chamar dessa forma, por esse tipo de ensino, né, de oferta de ensino aqui no nosso país. Ô, Ivo, uma situação importante que você coloca, quando você diz que você tem um curso de MBA, porque na realidade existem algumas organizações de educação no mercado que dão curso de empreendedorismo, mas são cursos mais voltados para alguns tópicos específicos. Um, às vezes, ensina vendas, outro ensina finanças, alguma coisa voltada para a gestão, mas de uma forma superficial, vamos dizer assim. E tem muitas palestras, que eu mesmo dou palestras sobre empreendedorismo. Mas, logicamente, isso é uma visão mais generalista. Quais são, basicamente, dentro de um curso de gestão que você acabou de mencionar, quais são as disciplinas que você aborda? Nós abordamos gestão empresarial, sempre voltado para a micro e pequena empresa, tá, Paulo? Porque eu costumo dizer que uma pequena empresa não é uma pequena grande empresa. Isso é muito importante. Então, a gente vai para a gestão estratégica, planejamento estratégico, finanças, contabilidade, marketing, vendas, gestão de projetos. Todas essas disciplinas são abrangidas no nosso curso, mas sempre focado para o micro e pequeno empresário. Por que isso? É muito comum também aqui no Brasil, né, até pela situação que nós temos vivido, eu diria de 2014 para cá, que muitos executivos, muitos gestores que estavam trabalhando na iniciativa privada, em médias e grandes empresas, perderam seus empregos. Com isso, uma grande parcela desses que não conseguiram uma recolocação rápida nas mesmas funções ou em funções equivalentes, acabaram empreendendo de alguma forma, ou tentaram empreender de alguma forma. E é muito comum as pessoas incorrerem nesse raciocínio que, infelizmente, não é correto. Nem tudo que você aplica a uma grande ou média corporação, você vai conseguir fazer numa pequena empresa. A pequena empresa tem uma fragilidade muito grande. Aqui no nosso país é sabida a dificuldade de obtenção de crédito, e também o custo do crédito no nosso país é muito elevado. A própria disponibilidade, às vezes, de mão de obra qualificada para poder ajudar o micro e pequeno empresário a tocar o negócio. Então, todos esses aspectos a gente aborda no curso. Para quê? Para que quem se propuser a empreender, para que ele saiba gerir o seu negócio desde o início. É muito comum as pessoas abrirem seus próprios negócios e na hora que surge o problema, ela vai atrás de como resolver. Porque, via de regra, isso também acontece nas grandes corporações. É impossível prever todo e qualquer tipo de dificuldade. Mas numa grande corporação, você tem uma retaguarda que te dá até um pouco de segurança se você tiver que manobrar rapidamente alguma coisa. Numa micro e pequena empresa, às vezes isso é fatal. E por isso também que no nosso país a mortalidade de empresas até 2 anos de operação é muito elevada. Então, todos esses aspectos a gente levou em conta na montagem dessa proposta de ensino do nosso MBA. Fantástico. O Ivo, você mencionou algumas características do empreendedor. Eu me recordo que quando eu estava em grandes empresas, tipo Unilever, HP, eu cheguei a fazer alguns cursos voltados para empreendedorismo. Ou seja, esse treinamento, porque você está dentro de uma empresa,
você traça planos, aonde você quer chegar, o que você quer fazer depois. Então, quando eu estava na Unilever, eu imaginava daí 4, 5 anos partir para uma vida empreendedora. Não consegui, fui para a HP. Na HP eu consegui evoluir para esse lado. Quando eu digo isso, muitas vezes as pessoas se preocupam em empreender quando elas perdem um emprego ou acontece alguma coisa. Eu acredito muito naquele aspecto do planejamento, e planejamento é alguma coisa antecipada, senão não seria planejamento. Não seria planejamento. Né? Ou seja, qual o caminho que eu vou seguir? Né? Então, o ponto aqui é empreender não é só para quem está começando a vida sozinho, montando a sua empresa, mas também quando ele está dentro de uma empresa. Como é que você enxerga isso? Eu concordo plenamente com o que você colocou. Eu chamaria isso de intraempreendedorismo. Pode até ser aí um termo não aceito por 100% dos acadêmicos ou coisa que o valha. Mas o intraempreendedor é aquele profissional que busca soluções inovadoras, formas mais produtivas de desenvolver o seu trabalho, traz ideias novas. Eu também, na época que trabalhava em corporações, eu me lembro que eu fiz um curso de gerente empreendedor, que nada mais é do que esse intraempreendedorismo. Nós podemos utilizar os conceitos de empreendedorismo em tudo na nossa vida. Nós somos, todos nós, sem exceção, em algum momento das nossas vidas, empreendedores. Agora, o que falta, o que é necessário, eu diria, é consolidar esse conhecimento, organizar esse conhecimento, e nesse ponto, esse curso de pós-graduação de MBA em Gestão de Micro e Pequenas Empresas da Polis oferece muita informação para isso. Então, o que eu realmente acredito, Paulo, é que o ensino hoje, mesmo nós enfrentando todas essas dificuldades atuais, existe muito mais acessibilidade do que quando eu comecei a minha formação. Para você ter uma ideia, esse MBA ele vai ser oferecido em versão EAD, ele é todo um curso EAD. Então, além de ser mais acessível, você não limita mais que exista uma instalação física numa determinada cidade, de uma faculdade, de uma universidade, para que o aluno tenha acesso àquele conteúdo. Então, hoje, basta querer, basta ter a vontade de melhorar de aprimorar o seu conhecimento. Existe muito mais facilidade do que antigamente para se fazer isso. E nós, brasileiros, nós temos por hábito o não planejar. E nós precisamos incorporar a cultura do planejamento e da gestão nas nossas atividades profissionais. Planejamento eu abrangeria em todos os sentidos, mas a questão de gestão aí tem que diferenciar. Se você é um profissional que está desenvolvendo a sua carreira e pretende permanecer numa corporação grande, se esse é o seu DNA, vamos dizer assim, existe uma linha toda direcionada e a maioria dos MBAs vão para esse caminho. Como você mesmo falou, as empresas que têm 10 mil, 20 mil funcionários, elas chamam muito a atenção dos profissionais para tentar uma colocação nesse nicho de mercado. Se você é mais do lado do empreendedorismo e você quer ter, em algum momento, seja lá por qualquer motivo, o seu próprio negócio, procure essa especialização em gestão de micro e pequenas empresas. Ô, Ivo, tem algumas características que são substanciais quando nós falamos de empreendedorismo. Você falou do impacto do empreendedorismo na sociedade, principalmente pelos níveis percentuais, nós estamos falando de mais de 90%, e, portanto, há um nível de geração de empregos, um impacto social muito forte. Nós falamos também de empreendedorismo dentro das empresas. Qual é o principal problema? Porque uma das características, eu faço mentoria, e faço mentoria de muitos empreendedores, de pequenas empresas, microempresas, médias empresas, fora, logicamente, os executivos que acabam me procurando. Qual o principal problema que você enfrenta, muitas vezes, com os microempresários? Como é que
Como é que você convive com isso? Porque eu sei que existe um problema de tempo, um problema de acreditar, muitas vezes, que os desafios educacionais eles são muito grandes para as pessoas, não só em termos financeiros, mas tempo para estudar e tudo mais. Como é que você enxerga isso, Ivo? É um problema sério. Até para fazer uma pesquisa, né, para desenvolver o trabalho de conclusão de mestrado, o microempreendedor, faz tudo normalmente, né? Mesmo que ele tenha 1, 2, 3 funcionários, ele acaba tendo uma sobrecarga de responsabilidade enorme. E ele também acaba tendo uma característica de pouca delegação. Então, realmente, via de regra, ele acha que ele não tem tempo, ele acha que ele não tem recurso, mas é muito importante encontrar essa fatia de tempo. Isso vai fazer parte do planejamento estratégico dele. Ou seja, ele se instruir deve ser uma constante no planejamento estratégico dele, nem que seja 1 hora por semana, 2 horas por semana. Nós dimensionamos o curso para que em 12 meses toda a carga horária seja cumprida. Mas é perfeitamente administrável, porque uma vez que você hoje tem a possibilidade de estudar remotamente, e você tem materiais gravados e tudo mais, você pode fazer isso até de domingo, se você quiser. Claro, todo mundo tem direito ao seu descanso e tudo mais, mas existe uma flexibilidade maior do que quando nós dependíamos exclusivamente de ir a uma faculdade ou um estabelecimento para receber o curso. Então, é um problema, mas hoje em dia eu acredito que o microempresário que quer ir adiante, ele tem mais facilidade. Fantástico, Ivo, muito bacana. Eu tenho ouvido você falar, por exemplo, você permeou praticamente o empreendedorismo, deu algumas dicas extremamente interessantes para as pessoas que nos seguem aqui, falou do curso, eu acho que é um curso importantíssimo. Eu queria que você desse uma dica a mais. Aqueles que se interessarem, os empreendedores que se interessarem pelo curso, como é que eles fazem essa inscrição? A Polis, ela trabalha com diversas universidades. Então, basta entrar em contato com a Polis através do próprio site deles, né? E verificar quais as universidades que estão com cada programa e se inscrever. Não é nada assim complicado, né? Para que se possa fazer iniciar esse curso. A gente vai ter turmas começando agora novamente no início do ano. Nosso planejamento está para pegar logo no início de 2021 e ao longo do ano inteiro fechar uma programação, pelo menos, com a Polis nesse programa que a gente idealizou. Maravilha, muito bom. E qual seria a sua mensagem para os empreendedores, o Ivo? Doutor Ivo Capelossa. Não, minha mensagem é a seguinte, conhecimento é inesgotável e nós precisamos dele para ter sucesso nas nossas vidas. Então, não tenha medo de empreender, mas faça com responsabilidade e procure a formação ideal para aquilo que você está planejando fazer. Não se aventure, não há necessidade de se aventurar. Empreendedorismo é diferente de aventura, não pode ser uma aventura. Essa é a minha mensagem. Que bacana, fantástico, Ivo. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Para mim também. Ter esse papo aqui com você, no Prosa com Bertaglia. Uma mensagem interessante para quem nos segue aqui, quem nos ouve, quem nos assiste. Eu costumo, quando chega ao final, deixar uma mensagem de Ao Infinito e Além, lá do Toy Story, né, do Buzz Lightyear. Ao Infinito e Além, para mim, tem um significado muito grande, porque vai além dos limites, né? Justo. Então, essa é a mensagem, o Ivo. Muito grato. Eu que agradeço, Paulo. Forte abraço virtual aí para você. Tá? Isso aí, para todos. E que a força esteja contigo. Com todos nós. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço.